Meus irmãos, louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e o amor de Cristo nos ilumine hoje e sempre. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, mais uma vez nos encontramos reunidos em vosso santo nome, em vossa santa presença, para pedir-lhes a vossa proteção. Suplicamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de irmã Lavínia, irmã Rosália, todos os tarefeiros celestiais de luz, que nos ilumine, que nos proteja e que nos guarde. São Jorge Guerreiro, caboclos, preto velhos, mensageiros, nosso querido irmão e amigo, Anjo Gabriel, que é o protetor e fundador de nosso templo de oração, que ele continue com suas asas abertas sobre nós, nos protegendo e nos guiando hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a nossa reunião, ela está sendo transmitida via Facebook, né? Então, nós agradecemos a vocês da mídia, né, que estão aí nos assistindo também, que estão permitindo com que nós estejamos dentro do lar de vocês. Teremos a nossa irmã Marli, que fará agora uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho foi aberto no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. O Espiritismo tem, ainda sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de naturezas a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crer em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Também o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita
Sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje falaremos sobre inteligência emocional, física e espiritual. Uma sociedade que dá muita importância à habilidade de fazer cálculos rapidamente não se dá conta de que há um fator ainda muito maior que influencia todas as nossas decisões pessoais e espirituais. Como nós sempre ouvimos falar sobre aquela famosa frase: toda ação causa uma reação, inclusive em nós mesmos, na forma, infelizmente, na maioria das vezes, de sentimentos que nos traz revolta, ódio, dor, tristeza, mágoa, inveja, e chega até ao cúmulo do limite, como nossa irmã Marli mesmo aqui ressaltou no Evangelho, o tirar a sua própria vida. Mas ainda vai além ainda, né? Que nós chamamos também, como aconteceu com André Luiz, quando ele foi para o vale, né, no umbral do vale, passou pelo vale dos suicidas, quando ele escutava os espíritos falarem com ele: suicida, suicida, chamando ele de suicida. Por quê? Porque no decorrer da vida dele, ele causou o autossuicídio, que é o suicídio lento, pode ser através de vícios, a autodegradação, a autoflagelação, né, de nos acharmos sempre menores do que as outras pessoas, é um suicídio também. Denegrimos a nossa imagem, nunca darmos o valor necessário que nós merecemos. Ah, mas isso aí eu estaria sendo... Qual que é a frase quando fala, né? Orgulhoso? Polposo? Egoísta? Não, você estaria dando a você o valor que Deus deu a você quando te deu um corpo físico para vir aqui no planeta. O problema é que, infelizmente, não se ensina a desenvolver essa inteligência emocional, seja ela espiritual ou física, né? Essa capacidade cognitiva, da mesma forma que se ensina a desenvolver um raciocínio rápido. A consequência disso são pessoas que não conseguem entender emocionalmente o que se passa na própria cabeça e não conseguem nem expressar o que seja isso. Elas se sentem perdidas, improdutivas, desmotivadas e estão muito mais suscetíveis a tomar escolhas erradas, seja no campo material e seja também no campo espiritual, né? Que nós chamamos do material. Quando nós falamos de material, a gente fala do emocional. O que seriam essas decisões erradas? Pode-se chegar ao cúmulo, mais uma vez, do suicídio, de tirar a sua própria vida. E isso, gente, infelizmente, hoje, isso está mais comum do que se imagina. A inteligência emocional, ela é fundamental para que não sejamos ansiosos, desesperados, autossuicidas, e a cada situação que aconteça, para que estejamos satisfeitos conosco mesmo, para que não tenhamos problemas de comunicação e para que não caímos nas mesmices da qual não queremos fazer parte. Uma vez que se desenvolve
essa capacidade de entendimento, passamos a entender e compreender o qual valoroso é o tamanho que é a nossa capacidade de pensar. A inteligência racional está presente em maior parte das nossas decisões, mas o que não sabemos é que existe uma adjacente atuando sobre as nossas ações tão forte quanto a própria inteligência emocional. As amígdalas do cérebro emocional são responsáveis pelas memórias emocionais, mas também pelos sequestros emocionais. Sim. Por mais difícil que seja entender, é a pura verdade. Sequestros emocionais de pensamentos que poderiam fazer com que nós progredíssemos espiritualmente e materialmente, e muito. Isso nada mais é conhecido lá fora como a autossabotagem. O que é a autossabotagem? Somos nós mesmos, somos responsáveis pelo nosso fracasso. Nós mesmos sequestramos situações, ideias que poderiam fazer com que nós progredíssemos, tanto no campo material como também no campo espiritual. Quando não sabemos lidar com a inteligência interpessoal, somos mais suscetíveis a tomar decisões erradas com relação à profissão, relacionamentos, amizade, religião, em todos os campos de nossa vida. Vocês já observaram o tamanho que é o nosso cérebro? O tamanho que é a capacidade que nós temos de pensar? E quantas das vezes nós pensamos de forma errada? Aí vem a questão, Márcio, o que é certo e o que é errado? Quando os nossos pensamentos, as nossas ideias geram sentimentos contrários, que nos traz infelicidade, que nos traz uma improdutividade, nós temos a grande capacidade, sabemos que aquilo ali vai nos trazer o quê? Tristeza, dor, amargura, uma falta de produtividade. A psicoterapia e a ajuda de um líder espiritual são alternativas válidas que servem como um tutorial emocional para compreender suas emoções e se desprender de traumas antigos. Muitos de vocês estavam aqui, no início, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês 5 estavam conversando, estavam sorrindo, estavam se autoconduzindo através da fala, através de sentimentos, através de situações que aconteceu no passado. Algumas, não, eu não aceito isso, eu me sinto revoltada, não foi isso, foi aquilo. Então, são essas pequenas situações do passado que fazem a personalidade de cada um de vocês hoje. Nós construímos a nossa personalidade de hoje em cima de situações, muitas das vezes, que, de uma certa forma, nos roubaram a oportunidade de que a nossa mente pudesse absorver coisas mais positivas. Quantos nãos foram ditos aqui por vocês aqui? E eu marquei aqui no papelzinho 55, até onde eu contei. Isso eu estou falando aqui, gente, é das meninas que estavam aqui conversando antes de começarmos a nossa palestra, e no assunto delas eu marquei 55 nãos.
e 10 sims. Olha como a mente nossa, ela está programada para o não. Nós fomos programados para isso. Para negatividade mais do que para a positividade. Então o nosso cérebro ele foi programado para isso. Então isso faz com que a inteligência emocional ela fique cada vez menor, ela fique cada vez mais ali sufocada. Nós mesmos que sequestramos, como foi dito logo acima, a maioria das ideias que poderiam fazer com que nós evoluíssemos de forma gigantesca. A humanidade de hoje tem usado sua capacidade cognitiva para prover grandes avanços na sociedade. Levamos a inteligência adjacente atuando sobre nossas ações, tão forte quanto a racionalidade. Retornamos, houve um pique da internet aqui. Nossos sentimentos estão presentes em 100% do nosso dia a dia. Afinal, nós somos passíveis às emoções. Nós agimos 90% das vezes através das emoções. Elas geram impulsos que afetam desde os sentidos de nosso corpo até as tomadas de decisões. Por que muitas das vezes, devido, à impregnação de nossos sentimentos de uma força negativa, nós elevamos a nossa emoção num estágio tão negativo que passamos a ter insônia, falta de apetite, emagrecemos demais ou engordamos demais, e isso faz com que a nossa inteligência ela começa a caminhar de forma bastante lenta. Não começamos a ver mais aquela produtividade que achávamos que tínhamos. Aí começa novamente o autoflagelo. Quando estamos com raiva, por exemplo, o sangue ferve. Nós falamos, meu sangue está fervendo de tanta raiva que eu estou. Entre as mãos, o coração acelera e entendemos e temos tendências a agir com muito mais energia. Enquanto a felicidade nos provoca calma, gratidão e maior capacidade de cooperação. Daniel Goleman, é um dos escritores, no qual estou citando algumas ações dele aqui, diz que a visão da natureza humana que ignora o poder das emoções é, infelizmente, muito estreita. Vocês já ouviram aquele antigo ditado? Quando a pessoa vira para outra e fala assim, nossa, você colocou uma viseira, que você só consegue enxergar em uma única direção. É isso que ele quis dizer aqui, que a visão da natureza humana, que muitas das vezes ignora o poder das emoções. O poder de se ter uma mente mais aberta, uma mente que possa agregar mais possibilidades do que o não. Uma mente que possa dizer mais sim do que não. Isso quer dizer o quê? Que há uma necessidade imensa de se reprogramar mentalmente. E como nós fazemos essa reprogramação? É dando a nós a condição de podermos ser cada vez pessoas melhores, é nos engajarmos cada vez mais em ações nos quais nos proporcionam um sentimento maior de alegria, de satisfação. Aquela satisfação de você poder falar assim, nossa, eu fiz algo que gerou o bem e me trouxe o bem. No início,
eu usei um termo que eu falei a vocês sobre sequestros emocionais, né? Esses sequestros emocionais somos nós mesmos, uma parte de nossa mente que rouba ideias e as isolam em certas partes do nosso próprio cérebro. Por mais que nós sabemos que essas ideias são ideias produtivas, ideias que farão com que nós venhamos a evoluir, mas nós sempre colocamos os porquês, será, por que tem que ser assim, talvez, quem sabe. Eu já estou cansado de ouvir pessoas falarem assim comigo: ah, Marcílio, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, eu sei do que eu tenho que fazer, eu estudei o que eu tenho que fazer, mas por enquanto não me sinto à vontade de fazer. Então a última frase se reporta ao sequestro emocional. Nós mesmos roubamos de nós a oportunidade de podermos ter uma inteligência maior, de podermos dar ao nosso cérebro, né, podermos dar ao nosso espírito, à nossa alma, a capacidade de expandir o conhecimento, de agregar mais possibilidades em nossa alma. Então nós mesmos somos os maiores ladrões de nós mesmos, infelizmente. Existem aqueles momentos, como eu falei, que agimos por impulso. Esses impulsos são chamados de sequestros emocionais. A rede neural, né, a rede de nosso cérebro, a rede, nos toma o controle e envia uma resposta mais rápida que o neocórtex, que é uma parte do cérebro responsável pelas memórias, que é o cérebro pensante diante de uma situação. Olha só para vocês verem, né? Sequestros emocionais, a rede neural toma controle e envia uma resposta mais rápida que o córtex, o neocórtex, que é o cérebro pensante diante de uma situação. Então quer dizer o quê? No ímpeto do que os nossos olhos enxergam naquele momento ali, uma parte nossa age por impulso e comete erros assim terríveis, que nós tentamos amenizar com a seguinte frase: eu agi por impulso, eu não estava em mim naquele momento. Então quer dizer o quê? Que houve um sequestro emocional. Uma parte sua sequestrou uma outra parte sua, dando vazão ao quê? A ação das trevas. Ah, mas foram as trevas a culpada? Foram os espíritos inferiores os culpados? Não. Você proporcionou esse sequestro. Você deu vazão a esse sequestro. Por isso que muita gente mata uma pessoa por um impulso, tira a vida de uma outra pessoa no trânsito, bate, desce do carro com um pedaço de pau, com uma chave de fenda, e mata, briga. Por quê? Agiu por impulso. E na maioria das vezes nós temos a mania de culpar os espíritos. E sendo que somos nós mesmos que sequestramos a razão, sequestramos a parte sólida de nossa mente, abrindo possibilidades a esses espíritos de agirem sobre a nossa vida. Esses sequestros partem das amígdalas, uma em cada hemisfério do cérebro límbico. Aquelas reações instantâneas, como rir de uma piada ou exaltar-se em uma discussão, são exemplos de sequestros emocionais. Você não dá conta de notar e nem de controlar o que está sentindo até que o momento passe. Infelizmente, quando esse momento passa, o sangue esfria
aí nós vemos a burrada que nós fizemos. E para atenuar a nossa ação degenerada, muitas das vezes nós culpamos os espíritos. Mas não é também para ter, como eu disse aqui em cima, né, se autoflagelar e tirar sua própria vida. Ah, foi eu o culpado disso, foi eu disso, foi eu daquilo. Não. É agirmos com bastante prudência e reconhecermos que nós precisamos mudar. Que nós precisamos entender o porquê daquilo tudo que está acontecendo dentro de nós. Evitar esses sequestros emocionais. Mas nós estávamos falando aqui sobre as amígdalas. Normalmente quando a gente fala de amígdalas, a gente lembra de quê? Essas amígdalas aqui, né? Mas essas amígdalas, um nome bonito, né? Você até dá uma entonação diferente, né? Ela é uma estrutura cerebral altamente implicada na manifestação de reações emocionais e na aprendizagem de conteúdo emocionalmente relevante. Então essas amígdalas, essa parte, essa estrutura, ela é responsável pelas grandes tomadas de decisões de nossa vida, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então, ela fica nos dois hemisférios do cérebro. Então, ela recebe uma informação neural espiritual muito grande, uma interferência muito grande. Ela é uma porta, são duas portas abertas. Como muitos, né, já ouviu falar da glândula pineal. Espiritualmente falando, ela é um receptor, ela é uma antena pineal, né, que recebe grande informação do mundo espiritual. E essa estrutura cerebral, ela também é responsável por isso. É como se fosse uma outra parte de canalização do cérebro. Essa estrutura apresenta um relatismo dismorfismo, que está relacionada com a manifestação de comportamentos, tanto aquele comportamento que te faz com que você seja uma pessoa mais saudável socialmente, ou uma pessoa que se auto-rejeita socialmente, quando ela não se enquadra no meio de trabalho, no meio de amigos, se sente sempre que está sendo julgada, que está sendo testada, que está sendo rejeitada por outras pessoas. Então há essa necessidade de nós cuidarmos da nossa inteligência espiritual por causa disso. E com isso tudo, se nós não cuidarmos, nós perderíamos a capacidade de sentir emoções relacionadas a objeto, situações ou até pessoas. Já viu quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão seca, eu não vejo ela se relacionar com ninguém, eu não vejo ela estar junto de ninguém? São pessoas que diariamente essa parte do cérebro dela sequestra ideias positivas, ideias, né, que poderão as torná-las pessoas mais sociáveis. E isso acontece de uma forma assim tão sutil que a maioria das vezes nós não percebemos. Quando chega no limite da situação, nós já nos tornamos pessoas insociáveis. Por favor, amigo, pode sentar-se, tem duas cadeiras aqui na frente. Não conseguimos ficar em sociedade mais. Basicamente, o nosso sistema emocional é capaz de memórias emocionais, memórias espirituais, memórias que definem se gostamos ou não de certas situações ou coisas. Tais memórias são armazenadas, como já foi dito, nas amígdalas, que tem ligação com o armazenamento espiritual. Quer dizer o quê? Com todo o registro que nós trazemos, espiritualmente falando, no nosso perispírito.
A espiritualidade nos afirma que, de certa forma, possuímos dois cérebros, duas mentes, e a melhor forma de lidar com os sequestros e más decisões oriundas do pensamento puramente lógico é harmonizar as duas partes. Quais seriam esses dois cérebros? O cérebro físico e o cérebro espiritual. E como nós iremos harmonizar esses dois cérebros, esses dois campos, o campo físico e o campo espiritual? Equilibrando. Tá, mas como nós iríamos equilibrá-los? Com o pensamento. O que mais? Através do trabalho. Isso, interagindo os dois, o pensamento, né, o equilíbrio. Mas se consegue esse equilíbrio entre os dois cérebros, é através do trabalho caritativo, através da interação do mundo espiritual com o mundo físico, os tornando esses dois cérebros interligados. Aí a evolução, ela acontece em dois mundos. Mas primeiro, precisamos, antes de tudo, entender o que significa usar emoções de forma inteligente. Devemos nos acautelar e muito quando falamos de emoções. Eu agi no ápice da emoção. E normalmente quando se fala isso, eu agi no alto da emoção, é quando se faz coisas que não deveriam ser feitas. Eu precisava me desestressar, eu precisava de jogar aquilo para fora, porque senão eu iria explodir. Aí é que entra o equilíbrio entre os dois mundos. Nesse momento, como foi dito aqui atrás, né? Nós estamos sequestrando, é o autossequestro da razão espiritual, de que nós não podemos jogar para fora tudo. Mas como que eu vou fazer então? Vou ficar com aquilo dentro de mim? Não. Quando o pensamento vir, retire-o de sua mente. Mas eu tenho que resolver. Passa ele para frente. No momento eu não tenho condição saudável de resolver essa situação. Eu tenho que me instruir primeiro, eu tenho que me conhecer primeiro, para mim depois tentar resolver essa situação. Porque se você não se conhecer primeiro, normalmente vai se jogar por terra tudo aquilo que você conquistou. Então, mais uma vez, você vai estar sequestrando de você mesmo a oportunidade de crescimento, a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse sequestro emocional. Ele é que faz com que as pessoas caem em depressão. Ele é que faz com que as pessoas se isolem de outras pessoas. Ele que faz com que você enxergue sempre nos outros aquilo que não gostaria de enxergar em você mesmo. Então, o medo, aquela ação de achar que todos estão contra você, na realidade é ao contrário. Eles estão querendo ajudar. Mas por você ter sequestrado aquela ação dentro do seu próprio cérebro, transferido ela para uma outra região, né? O pastor Cláudio sempre fala isso. Colocou dentro de uma caixinha, fechou e colocou uma pedra de cima. É complicado isso. E para completar, nós falamos aqui só de situações complicadas, né? Tirando a possibilidade de evolução, tirando a possibilidade de crescimento, tirando a possibilidade de ser feliz. Mas quando aparecem as janelas de oportunidades, se nós não estivermos preparados, nós não enxergaremos essa janela de oportunidade. Vamos voltar na criação que muitas das vezes nós damos aos nossos filhos. Alguns pais criam seus filhos
sem levar em consideração os sentimentos da criança. O que seria isso? Nós achamos sempre que o certo é aquilo que nós queremos e pensamos. Os nossos avós, os pais de nossos pais, eles tinham uma condição maior de assertibilidade nas criações dos filhos. Por quê? Porque não tinha tanta informação como tem hoje. Então as crianças se confundem dentro daqueles parâmetros os quais nós estamos tentando colocar. Eles absorvem outros parâmetros na internet, nos grupos, na escola, e entra em choque. E aonde nós iremos parar com os nossos filhos? Em clínicas de terapia. Em consideração os sentimentos da criança, já falei. Às vezes, eles ignoram os momentos de emoção para buscar entender por que a criança está chorando. Por exemplo, né? Ou então, sabem o que ela está sentindo, mas não respeitam ou não se importam com aquele sentimento. Acham que é uma coisa banal, que a criança não deveria estar ali naquele momento chorando, não deveria estar ali expressando aquela situação. É fácil exemplificar. Esses pais podem ser constantemente rígidos e críticos, ou podem ser aqueles que esperam que a criança se resolva sozinha. O resultado disso, afirma, né, o escritor e psicólogo Daniel Goleman, que são crianças que acreditam que ninguém se importa verdadeiramente com seus sentimentos. Por isso, na maioria das vezes, as crianças viram e falam assim: uai, mas a senhora não se preocupa com o que eu sinto, o senhor não se preocupa em saber o que eu sinto. Eu estou sofrendo, eu estou passando por situações. E a gente fala: ah, que isso, você não sabe o que é sofrimento. Não, menino. Eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é sofrer para pagar a conta, né? Para colocar os trem dentro de casa, para sair para trabalhar. Você não sabe o que é sofrimento, não. E isso se reflete, gente, na personalidade e decisões que a criança vai ter que tomar por toda a vida, como falta de autoconfiança, e elas se sentem desencorajadas a tomar decisões e ressentidas, com dificuldades na comunicação e possível distúrbio, seja no campo físico ou no campo espiritual. O autor ainda, né, o autor de Inteligência Emocional, cita a psicoterapia e também somada a uma base religiosa como uma grande ajuda emocional, principalmente para a criança. A terapia em si, ela consiste em compreender eventos do passado para controlar o estresse pós-traumático desencadeado e reeducando o cérebro emocional, o consciente, somado com o consciente. Porque a maioria de nossas situações turbulentas, elas ficam armazenadas no inconsciente. Quando o consciente passa por uma situação que acha constrangedora, ele busca no inconsciente informações do passado, seja nessa vida ou em vida passada, que irão agregar àquela situação do presente, gerando ainda, desencadeando ainda uma ação ainda maior, que irá fazer com que a própria criança já comece a atuar no autossequestro,
de informações positivas que poderiam fazer com que ela iria evoluir. E isso é bastante preocupante. Olha o tamanho da responsabilidade dos pais hoje. Entender e compreender e trilhar caminhos junto com os filhos para que os mesmos possam entender e compreender o valor verdadeiro da vida hoje. Para que não se tornem, depois que estiver lá com seus 13, 14, 15 anos, pessoas, crianças em alto grau de depressão. E pensando até no autossuicídio também delas também. Tem um outro escritor, né, que tem pelo nome Quinn Robinson. Ele escreveu uma obra que fala: somos todos criativos. Ele afirma que a inteligência emocional, que ele traz pela sigla QE, é tão importante quanto o QI de cada criança. Isso porque ela envolve o processo de conhecer a si próprio e aos outros, além de poder controlar os sentimentos. Afinal, os controles do pensamento e do sentimento são pilares de criatividade, tanto nas crianças como também nós já adultos. Uma vez que começamos a entender que nós também podemos criar, podemos gerar um presente no qual o futuro será muito melhor do que o nosso dia anterior, olha que fantástico que é. É a autocerteza que nós somos capazes. E aí voltamos naquela frase que Cristo disse quando Pedro perguntou para Cristo: Mestre, quando vós partirdes, quem irá fazer os milagres? Quem irá dar os conselhos que vós dá? Cristo virou para eles naquele momento e disse: vocês farão o que eu faço e ainda muito mais do que eu fiz até hoje. Então Cristo naquele momento afirma que nós somos verdadeiramente seus irmãos e temos o DNA de Deus em nós, mas nós estamos tão acostumados a ir pelo caminho, né, do autossequestro, que deixamos oportunidades maravilhosas passarem despercebidas. Infelizmente. Paula Marques e Ricardo Caiola, eles dois escreveram uma obra que fala A Era dos Super-Humanos. Eles, né, ressaltam em sua obra que, por sua vez, diz que os seres humanos fazem decisões utilizando muito pouco a forma racional, pois são emotivos e acabam se levando mais uma vez por impulsos. Infelizmente, mais uma vez eu retorno à fala. Quanto mais agirmos por impulso, vemos uma situação ali, automaticamente nós temos que resolver isso agora. 99% de dar errado, gente. Infelizmente. Por quê? São tomadas de decisão olhando somente o nosso lado naquele momento. Porque nós nos sentimos agredidos por aquela situação. E mais uma vez entra o autossequestro da consciência. Porque se nós colocarmos a razão, entenderíamos ali que aquele momento não foi para nós tudo aquilo. Mas nós, infelizmente, tomamos aquilo como parte integrante nossa. Infelizmente. No trabalho, então, nem se fale, né, no serviço. Quantas vezes a gente acha que o companheiro nosso está nos auto-sabotando? Está querendo tomar o nosso lugar? Está querendo achar algum erro nosso para crescer em cima de nós? Ah, o chefe não gosta de mim porque tem medo, porque eu posso tomar o lugar dele. Às vezes o chefe nem está preocupado com você. Mas você, por se achar
que está sendo roubado as suas oportunidades, normalmente nós caímos por terra. E sendo que aquele chefe, que aquele colega, poderia ser sim uma escada para que nós possamos subir. O conhecimento que ele podia agregar a nós seria muito maior. E nós, mais uma vez, nos auto-sabotamos. Sequestramos oportunidades que poderiam ser gigantescas em nossa vida. Por fim, vou citar o último livro aqui, que fala Obrigado pelo Feedback. Douglas Stone e Sheila Renner apontam o fato de que somos movidos por feedback. Uma pessoa mesmo, recentemente, virou para mim e falou assim, eu pedi o feedback do meu chefe. E ele me perguntou se eu queria crescer, se eu queria isso, se eu queria aquilo. E eu vi motivação na fala da pessoa. E foi bom o feedback. Então, por isso que é a importância do feedback. De você perguntar como eu estou. Eu estou respondendo pelo menos 10% aí de tudo que eu gostaria de fazer? Seja no campo emocional, seja no campo da amizade, seja no campo profissional, seja no campo religioso. É perguntar e não criar fantasmas dentro de sua cabeça em achar que não está respondendo à altura daquilo que as pessoas gostariam que você respondesse. Mais uma vez, o auto-sequestro emocional. Às vezes, aqueles que estão à sua frente, que estão servindo, que estão te dirigindo, que estão coordenando, veem em vocês possibilidades assim fantásticas. Mas quando você as nos enxerga e nem questiona, como que eu estou, o que eu estou fazendo, será que está bom? Você se furta a grandes possibilidades de crescimento. E que o silêncio ou a falta de avaliação pode gerar a falta da autoconfiança, enquanto que a falta de reconhecimento pode deixar um enorme buraco em qualquer relação que seja com o seu lado espiritual ou o seu lado físico mental. Vocês viram a importância que é a inteligência emocional? O equilíbrio entre os dois cérebros, o cérebro físico e o cérebro espiritual? Não tem como separar esses dois cérebros. Não tem como separar essas duas vidas. É o espírito vivendo duas vidas. Quando ele está no corpo físico, ele está encarnado, ele só vai viver o mundo físico? Mentira. Não tem como, ele é espírito. Quando o corpo estiver dormindo, ele vai nas viagens astrais. E para que essas viagens astrais sejam viagens astrais saudáveis, a mente física, ela tem que estar alimentada com coisas positivas. Aí vem a pergunta, Sr. Marcílio, mas não tem como alimentar a mente só com coisas positivas? Tudo bem, que seja. Mas temos que ter positividade em nossa mente. Se colocarmos nela só coisa negativa, automaticamente, quando você estiver no mundo do sono, e o seu espírito se desprende do seu corpo físico, vocês acham que ele vai para onde? Ele vai ser canalizado naquelas situações que você vivenciou durante o dia. Isso é fato. Salvo a situação na qual o espírito, quando ele está em sono, ele é sequestrado. Há um sequestro espiritual também, que você é levado para situações onde você tem aqueles pesadelos terríveis, mas, de contrapartida, se você tem uma vida física voltada para o mundo espiritual do lado positivo, automaticamente os mensageiros de luz vão ao seu socorro e te tiram e te voltam para o corpo. Por isso que quando você está tendo um pesadelo muito grande,
No último momento lá que você vai sofrer uma ação muito dolorosa, você volta para o corpo com aquele impacto todo. Você acorda apavorado achando que está dentro do sonho ainda. Ou quando você tem uma paralisia do sono. Que é terrível, né, gente? Não sei se vocês já tiveram paralisia do sono. É terrível. Você querer acordar, você sabe que você tem que acordar, mas você não consegue acordar. Aí isso é um outro tema para outra situação. Então, vamos reeducar a nossa mente. Vamos reeducar a nossa inteligência emocional. Mas eu tenho que ter inteligência. Como é que faz para me ter essa inteligência? Nós já temos ela. Ela já é latente dentro de nós. Ela só precisa ser trabalhada. Não tem como eu virar e falar assim, eu vou te dar a inteligência. Eu vou te conduzir, eu vou fazer você ter inteligência. Não, ela já é alguma coisa que já está ligada ao nosso DNA espiritual, ao nosso DNA físico. Não tem ninguém burro. Tem a pessoa que não quer evoluir. Isso é fato. Tem a pessoa que se auto-sequestra e acha que é menor do que as outras pessoas. E quando a pessoa acha que é menor do que as outras pessoas, é difícil, porque ela está se auto-sequestrando. Uma parte do seu cérebro que deveria prover oportunidades, tira de você essas oportunidades. Não são as pessoas, não são os espíritos que tiram de você a oportunidade de você ser inteligente, de você crescer. É você mesmo que rouba de você mesmo essa oportunidade. Mas não, eu não quero isso não. Então começa a agir diferente. Começa a valorizar a vida que você tem. Começa a valorizar o corpo que você tem. Começa a valorizar as coisas que você tem. Mas eu tenho tão pouco. Mas será que verdadeiramente você tem pouco? Será que aquilo que você acha que é pouco para você, para muitos não seria muitos? Que nem aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente vê, por exemplo, né, o palhaço. Você vê o palhaço triste? Mas quantas pessoas que fazem comédias na televisão que já suicidaram? São várias. Mas não são pessoas que sempre trabalhavam com comédia, faziam os outros rir, estavam sempre rindo? Sim. E achávamos que a vida estava maravilhosa para elas. Então passe a valorizar o pouco que se acha que tem, que você vai ver que é muito. E quando passamos a valorizar esse pouco, a inteligência emocional ela começa a tomar um campo muito maior. Começamos a enxergar a vida de forma diferente, começamos a enxergar as pessoas de forma diferente, começamos a ver mais possibilidades aonde nós não enxergávamos possibilidade. Isso é fato. E quando nós pararmos de nos autoflagelar, de nos autodetonar, achar que somos sempre o quinto da fila, acharmos que somos sempre o último a receber alguma coisa, quando nós pararmos de pensar dessa forma, a espiritualidade esqueceu de mim, fulano tem isso, ciclano tem aquilo, fulano deu isso, a espiritualidade deu isso. Quando nós pararmos de pensar dessa forma, aí enxergaremos possibilidade. Aí as coisas começarão a vir em nossa direção. Ou melhor, elas sempre estão vindo em nossa direção. Mas o que nós estamos fazendo? Sempre saindo fora delas. E sempre reclamando. Ah, fulano recebeu isso, olha lá. Mas você saiu fora, foi para outro. Ah, ciclano recebeu isso, você saiu fora, foi para outro. Isso é fato. Quando você não quer uma coisa, vai ter alguém sempre que quer. Sempre. Uma outra coisa, nós, quando compramos laranja, maçã, e tem elas lá com um pequeno
amassado, a ponta aqui está podre. Nós pegamos ela e colocamos dentro do saco, e colocamos uma sacolinha na cestinha do lixo, não é verdade? Observem mais, quando vocês estiverem andando na cidade, estiver passando para ir para o trabalho, pessoas abrindo sacolinha, pegando aquilo ali, nossa, e coloca dentro para levar para dentro de casa para comer. Por quê? Só estava com uma parte podre, mas o resto estava tudo bom. E nós achávamos que não seria mais possível comer aquela fruta. Quantas vezes sobra de arroz, de comida, de feijão, colocamos dentro do saquinho, colocamos lá fora para jogar fora. Passa alguém, pega, abre, nossa, leva para casa para comer. Assim são as oportunidades da vida também. Quantas oportunidades vêm de encontro a nós e nós não achamos que é oportunidade e outros pegam e fazem daquilo um grande tesouro. Aquela fruta, aquela comida, aquele resto de comida, né? Resto de comida que achávamos que não servia para mais nada, alimentou alguém, saciou a fome de alguém. E nós jogamos fora. Por quê? Eu vou fazer outra nova. Aquele pouquinho não serve para mais nada. E aí? Assim são as oportunidades. Esse é que nós chamamos de autossequestro. Nós sequestramos as oportunidades de nós mesmos. Nós tiramos de nós a oportunidade de sermos mais felizes. Quantas vezes a espiritualidade de luz coloca coisas boas em nosso caminho, mas nós não queremos 50%, eu quero 100%. É aquela frutinha que estava podre ali, ó. Não, desse jeito eu não quero não. Joga para lá. Mas tem outro que quer. Olha o assunto que estava falando mais cedo. E isso eu não quero, não, eu não sei viver isso. Mas tem outra pessoa que vai saber viver isso. Tudo que vocês estavam falando, a espiritualidade já tinha passado, eu só estava escutando. Por isso que a menina falou assim, olha a cara do Marcílio do jeito que está. Porque a forma que vocês estavam falando, estava tudo escrito. Falei assim, meu Deus do céu, se eu falar isso tudo aí, elas vão me bater depois. Ainda bem que escreveu-se primeiro e depois vocês falaram. É a mesma coisa da fruta, do pedaço de fruta, que jogou a fruta inteira fora por causa daquele pedaço. Por quê? Não servia mais. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui para mim não sirva. Eu não vou comer com esse pedaço podre. Enquanto para outras pessoas, nossa, eu quero, vou viver isso. E continuo na negatividade. Não, eu não vivo isso não, mas outros vivem, tudo bem. Nós perdemos o quê? Oportunidade. Sempre vai ter alguém para viver aquilo que nós rejeitamos. Sempre vai ter alguém que vai aproveitar aquilo que nós achamos que não é bom. Sempre. E a vida nos ensina isso, como eu disse para vocês. Coisas que nós achamos que não importa, que não é para nós, que nós não faríamos, que nós não vivíamos. Aquele restinho de comida que eu não como, não, que vou comer esse restinho aqui, eu vou fazer um novo. Isso aqui é para jogar pro lixo. Passa alguém, pega e agradece a Deus. Não, graças a Deus eu achei aqui, ó. Eu já vi pessoas, eu estou no ponto do ônibus, pessoas abrem a sacolinha e vira para cima assim e faz isso, ó. Porque pegou um resto de comida ali. Porque achou uma fruta que só estava com a metade podre. E aí? Sempre vai ter alguém que vai dar valor àquilo que nós não damos. Sempre. Sempre. Por quê? Porque nós sequestramos essas ideias de nossa mente. Nós queremos sempre o mais, o mais, o mais, mas não damos valor ao menos que nós temos. Aí entra a parábola do talento, né? Se você não é capaz de administrar o pouco, como é que você quer administrar o muito?
Se você não é capaz de administrar esse relacionamento, como é que você quer administrar um relacionamento ainda maior? Se não é capaz de administrar o serviço que você está nele hoje, como é que você quer administrar um cargo maior ainda? Pensem bem nisso. Mas aí vem aquela questão, né? Ah, Sr. Marcílio, certo. Mas como posso aplicar tudo isso na minha vida? Vamos lá. Se você sente que precisa resolver algumas questões emocionais, sugestiono a você que procure um psicoterapeuta, um psicólogo, uma casa de oração, ofereça-se ao trabalho solidário, ofereça-se a ajudar. Ah, mas eu não tenho condição, não tenho tempo de ir trabalhar numa casa de oração, de sair numa campanha do quilo, de sair numa campanha da sopa, ou de um café com leite. Ah, mas tem como eu colaborar, ajudar de alguma forma? Sempre tem o sócio solidário de alguma igreja, né? Você pode doar lá R$5, R$3, R$4, R$10, não importa, mas você vai estar ligado àquela menção de caridade e de amor. Então você vai estar participando de alguma forma, né? E para nos instruir a ter o controle de nossas ações espirituais ou até física-mentais. Primeiro, nós devemos reconhecer e nomear as nossas próprias ações, sejam elas que nós achamos que é positivas ou sejam elas aquela que nós achamos que é negativa. Compreender a causa desses sentimentos, o que geraram esses sentimentos, o porquê eu estou vivenciando aquilo, o porquê que aquilo está sendo tão destruidor na minha vida, por que eu não consigo administrar isso? Essa é a mais difícil que eu vou falar aqui agora, tá, gente? Ser mais positivo quanto a si mesmo. É muito difícil isso, né? Ser mais positivo quanto a si mesmo. Ah, eu tô olhando no espelho, eu tô ficando careca. Eu tô ficando mais feio. Ah, eu tô engordando. Eu tô ficando barrigudo. Ah, minha perna tá afinando. Meu cabelo tá caindo. Você não encontra nada de positivo em você? Como é que você vai querer que alguém te olhe? Se você mesmo não consegue achar nada positivo em você. Como é que você quer crescer dentro de uma empresa? Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ah, eu não tenho tempo para estudar. Aí você fala, poxa, você não tem tempo para estudar? Caramba. Na hora do almoço, o que você faz no seu celular? Ah, não, eu fico vendo joguinho. Fico no WhatsApp. No WhatsApp tem grupos de estudo. Se hoje você procurar na internet lá, grupo de psicologia, grupo de administração, grupo N situações, você encontra no WhatsApp. Mas não, você prefere se ligar a situações que não darão produtividade nenhuma à sua alma, à sua mente. Mas a constância de negatividade, ela é sempre grande. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não quero. Deus não está me dando oportunidade, está jogando tudo na sua cabeça. Mas não conseguimos enxergar. Essa também é difícil também. Perder a ansiedade. Misericórdia. Tá vendo? Eu já escutei aqui misericórdia, suspiro alto. A ansiedade, né? Ô palabrazinha, né? Difícil, né? Mas eu sou tão ansioso. Mas por que você é tão ansioso? Porque quando as ideias começam a minar na sua mente, você já começa a jogar. Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não vou dar conta. Mais uma vez, o autossequestro emocional. Infelizmente, enxergar as situações por outro ângulo. Nós só enxergamos pelo ângulo que nós queremos enxergar. Aí nesse caso, voltamos lá em cima. Procurar ajuda. A partir do momento que nós não conseguimos
enxergar possibilidades, enxergar caminhos a seguir, chega e joga tudo em cima do psicólogo, do líder religioso, fala assim, eu tenho isso, né? Ele só coça a cabeça, misericórdia, tem mais? Tem mais. Jogou tudo? Jogou. Então vamos tentar por parte, colocar os bloquinhos ali e tentar ver o que a gente pode fazer. Esse é o primeiro passo. É reconhecer a fragilidade, reconhecer que nós mesmos nos auto-sequestramos e somos responsáveis pelo nosso fracasso. Mas de contrapartida, somos responsáveis também pelo nosso sucesso. Mas desde criança nós somos acostumados a chorar demais, a se auto-rejeitar demais, ou a tentar ganhar tudo no grito. Isso é verdade? Nós somos acostumados a ganhar tudo no grito? Desde nenenzinho. Qual o exemplo que vocês dão de nenenzinho? Quando a gente chorava querendo chupeta, mãe, toma. Toma. Quando a gente está fazendo uma pirraça, chega o pai ou a mãe, toma isso aqui. Então nós aprendemos mais a chantagear do que pedir. Desde criança nós somos motivados a conquistar as coisas através do grito, da chantagem emocional. Quantas vezes vocês já viram criança fazer pirraça dentro do shopping, dentro da rua, deitar no chão? E o pai chega, toma aqui, pelo amor de Deus, para. A criança, pai, então quer dizer que se eu fizer isso, eu consigo tudo na vida. E nós guardamos isso inconscientemente em nossa mente. Infelizmente. E quando nós não conseguimos, nós viramos o cão. Aí nós surtamos. Agimos mais por impulso, quando nós não conseguimos algo que nós gostaríamos. Ser mais simpático, enxergar a vida com uma maior tranquilidade, enxergar mais possibilidades do que negatividade, cooperar e ajudar os outros. Qual o sistema que nos oferece mais esse sistema de cooperação e de ajuda? São os templos religiosos, seja ele qual for, católico, budista, né, o terreiro, o espírita, qualquer um, os evangélicos, mas participe. Isso faz com que a sua alma ela cresça e as oportunidades aparecem mais na vida de vocês. Isso é fato. Resolver problemas interpessoais que nós falamos. Mas saiba que isso também deve partir primeiramente de quem? De você mesmo. Para isso, você precisa sair da sua cabeça, conversar mais sobre as suas emoções e estar sempre motivado ao quê? Como falei lá em cima, a melhorar. Agora, conversar sobre as emoções, gente, não é brigar, não. Não é xingar, gritar, não. Que aí você não está conversando, você está roubando de você a oportunidade do outro te escutar e te poder ajudar. Ah, mas quando o outro é o motivo da minha depressão? Quando o outro é o motivo do meu desespero? Olhem só, quando o outro é o motivo da minha depressão, quando o outro é o motivo do meu desespero. Então quer dizer que não está em você aquela situação negativa, o outro que está promovendo ela? É difícil, né? Colocarmos a culpa no outro. Se a partir do momento que o outro tem algo que nos incomoda, que nos faz sofrer, é porque nós deixamos que isso adentre dentro de nós. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Se você tiver sangue de barata, é o único ser que sobrevive a uma bomba atômica. Então, é um privilégio ter sangue de barata. Eu disse a ciência, né? Então, é um privilégio ter sangue de barata. Entenderam? Então, não deixem que o outro faça você sofrer. Mas não é tão simples. Por que não é tão simples? Nós é que complicamos tudo. Nós que nos furtamos a possibilidade do raciocínio lógico.
Nós que nos furtamos a possibilidade do reencontro com nós mesmos. Nós que colocamos a nossa felicidade, a nossa dependência nas mãos de outros. Seja pessoas ou seja coisas. Ah, se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Ah, se eu não tiver aquilo, eu não sou feliz. E aí? Então a hora é de uma auto-reprogramação espiritual. De podermos ter mais sabedoria no viver, coisa que nós não estamos vivendo. Sabendo viver. Nós estamos apenas vegetando. Por isso que muitas das vezes o dia chega no final dele e a gente olha para trás e diz, nossa, eu não consegui fazer nada hoje. O que eu fiz hoje de produtivo? Por quê? Nós estamos acostumados a vegetar, a ser mecânicos, ser mecanizados. Simplesmente isso. Nós paramos de pensar. Ah, mas eu não consigo, a minha mente não é uma mente assim. Mentira. É nós que não damos o valor àquilo que nós temos. Nós que não damos valor ao nosso cérebro. Que a partir do momento que damos valor a ele, nós teremos mais momentos felizes em nossa vida do que momentos tristes. Mas porque nós enfatizamos muito o lado negativo da situação. Né? Quando Cristo estava atravessando o deserto, né? Todo mundo estava pondo a mão na boca, né? Falando, nossa, que mau cheiro, que coisa ruim. Né? Tinha lá um cavalo lá, morto lá, já em alto estado de putrefação. Todo mundo, nossa, que é isso, que é isso, que é isso. Cristo abaixou assim, bem pertinho assim, olhou, nossa, belos dentes. Cristo viu algo que ninguém conseguia mais ver, que eram os belos dentes do cavalo. E todo mundo enxergou o quê? Só a podridão. E nós somos assim. Nós não valorizamos as pequenas coisas. Como que nós queremos que aconteçam grandes coisas na nossa vida? Se nem as pequenas coisas nós conseguimos valorizar. Fácil? Não. Não é fácil. Porque o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância é muito maior do que a beneficência que nós temos dentro de nós. Nós sempre falamos o eu, e eu, somente isso. E nós falamos o pouco, o nós. É tão pouco a palavra nós que nós usamos, mas usamos mais o eu e o eu. Quando nós passarmos a usar o nós mais, aí sim, aí a vida se tornará diferente. Ou melhor, não é a vida que vai se tornar diferente, nós nos tornaremos diferentes, porque a vida ela continua a mesma coisa, ela continua com as mesmas possibilidades. Nós que devemos mudar para podermos enxergar. Mais uma vez voltamos a Cristo. O pior cego é aquele que não quer enxergar a verdade em sua frente. E conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? É você conhecer a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar que vocês têm. E quando nós adquirirmos essa consciência, quando nós enxergarmos essa verdade, aí sim a nossa vida começa a mudar. Aí sim estaremos preparados para adquirir coisas que nós achamos impossíveis de adquirir em nossa vida. Mas enquanto nós nos sequestrarmos a essa realidade de querer enxergar que nós somos capazes de mudar o nosso destino, sempre estaremos dependentes do destino dos outros. Sempre estaremos vivendo sobre as migalhas dos outros. Enquanto os outros crescem, nós apenas ficamos estacionados.
Nós apenas daremos meios passos, enquanto eles dão 3, 4, 5, 10, 20 passos na nossa frente. E nós ainda temos a coragem de falar que fulano tem sorte, que Deus deu a ele uma capacidade maior, que Deus deu a ele isso, que Deus deu a ele aquilo. Mas não é assim. É porque ele lutou, ela lutou, correu atrás, fez por onde? E nós? Ah, mas eu já estou velho, já estou velha. Não, não existe idade para adquirir uma consciência na qual essa consciência venha nos trazer uma tranquilidade mental de vida. E a partir desse entendimento, as coisas começam a acontecer positivamente em nossa vida. Não porque antes não acontecia, mas porque nós não enxergávamos isso. Nós sempre nos furtávamos a essas oportunidades. Nós sempre sequestrávamos. Quando ela aparecia em nossa mente a ideia, o outro lado nosso pegava, sequestrava e colocava no outro campo do nosso cérebro. Por quê? Quem era responsável por esse sequestro? A autoincapacidade de achar que nós somos capazes de sermos provedores de nossa felicidade. Colocávamos nas mãos dos outros a responsabilidade de nós sermos felizes. E sendo que nós somos responsáveis por nós mesmos. Se você não tomar um banho, alguém vai chegar para você e te dar um banho? Se você não pentear o cabelo, alguém vai chegar e vai pentear seu cabelo? Se você não batalhar para comprar suas coisas, alguém vai chegar e te dar aqui, ó, toma aqui, ó. Não. Então, se somos responsáveis para prover as nossas necessidades, as mais simples, que é o alimento, que é o cuidado, que é a roupa, trocar a roupa suja, colocar uma roupa limpa, por que então que nós vamos colocar a responsabilidade de nossa felicidade na mão de terceiros? E assim em tudo na vida, gente. Então vamos parar de sequestrar as oportunidades boas que nós temos. Vamos ter a consciência, vamos saber enxergar, como eu falei aqui, ó, janelas de oportunidades que aparecem em nossa vida. Se assim nós começarmos a proceder, se assim nós começarmos a agir, as coisas caminharão diferente para nós. Vamos abraçar as oportunidades, vamos abraçar essas janelas que estão sendo abertas. E não vamos ser tão cruéis com nós mesmos, que é isso que impede a nossa evolução, o nosso crescimento. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, e que essa palestra de hoje, né, todos, tanto vocês do Facebook, como vocês aqui presentes, né, que possa ter agregado a vocês algo de positivo na mente de vocês. Fechemos os nossos olhos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, vos agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de aprendizado e permita que esses mensageiros de luz, que os anjos, os arcanjos, enviados pelo Mestre Jesus Cristo, possam nos guardar, nos proteger e guiar-nos nessa trajetória terrestre. Através da prece universal, que é a prece do Pai Nosso, damos por encerrado, né, essa reunião da noite de hoje. E eu agradeço a cada um de vocês que estão assistindo essa palestra via internet, que me permitiram entrar na casa de vocês através desse meio. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes em nossa casa de oração, que o Mestre Jesus possa abençoar todos vocês, trazendo a certeza que o dia de amanhã Ele sempre trará novas oportunidades, vai estar cheio de janelas de oportunidade, mas que nós possamos ter o entendimento de poder enxergar essas janelas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus em nossos corações e partimos em paz. Obrigado a todos.